Olá, sou a professora Rejane e agora estudaremos a tangente no ciclo trigonométrico. Então, primeiro a tangente no ciclo trigonométrico. Lembrando, para cada arco X, o ciclo associa um ponto P com componentes aí com coordenadas A e B do plano cartesiano, chamado de extremidade do arco X. Então, a extremidade desse arco X, ele vai encontrar essa reta paralela a Y, tangente ao ciclo trigonométrico, e vai marcar lá, então, o ponto T, que vai ser um valor M, né? Então, nós temos aí um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui vale 1, porque aqui a gente sabe que o ciclo trigonométrico tem raio 1. Então, nós temos tangente desse ângulo X aqui, que é? É cateto oposto, que no caso aqui vale M, dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos M sobre 1. Então, a tangente de x é o próprio valor de M, que é aquela ordenada de T, naquele eixo paralelo a Y, tangente ao ciclo trigonométrico. Esse comprimento aqui, então, nos dá a tangente desse arco X aqui, em relação ao ponto P. Então, a gente faz a projeção aqui do arco, né, a extremidade nesse ponto aqui T. E esse é o chamado, então, eixo das tangentes. Vejamos alguns ângulos, né, alguns arcos notáveis. Por exemplo, o arco π sobre 6. Então, se eu tenho aqui 0, lá em cima, π sobre 2, π, 3π meios e 2π. Uma volta completa no nosso ciclo trigonométrico, como a gente estudou para as funções seno e cosseno. Se aqui eu tenho o π sobre 6, π vale 180 graus, então, né, seria 30 graus, se a gente pensar em graus e não em radianos. Lá no outro lado, lá no terceiro quadrante, né, passando aqui um ângulo, um arco de 180 de π, o que eu tenho aqui nesse outro ponto? A gente pode somar aqui, né? Vou fazer a conta. Quanto que é π sobre 6 mais π? Tiramos o mínimo, vai ficar π mais 6 por 1 vezes π, 6π. Então, vai dar 7π sextos. É esse ângulo aqui do outro lado, no terceiro quadrante. Tá? Então, a projeção tanto desse arco aqui em π sobre 6, quanto esse aqui, o 7π sobre 6, para calcular a tangente, vai dar nesse mesmo valor aqui, nesse ponto. E o mesmo acontece no segundo e no quarto quadrantes. Bom, se aqui andou π sobre 6, quanto que vale a tangente de π sobre 6? Vamos calcular aqui. Bom, a gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Quanto que é o seno de π sobre 6? É 1/2. Quanto que é o cosseno de π sobre 6? É raiz de 3 sobre 2. Temos uma divisão de frações.
copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. 2 simplifica com 2, dá 1 sobre raiz de 3, que, racionalizando, a gente tem o valor aqui, raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor da tangente no arco π sobre 6. Bom, aqui no segundo quadrante, como é que a gente encontra esse valor aqui? Bom, então aqui nós temos um arco de π sobre 6, aqui desse lado também nós temos um arco de π sobre 6, né? Só que eu tenho, dando a volta aqui, até aqui eu tenho o arco π. Então, eu tenho que descontar esse π sobre 6 para saber que valor eu tenho aqui. Então, eu vou fazer aqui, π menos π sobre 6. Tiramos o mínimo, 6π menos π dá o 5π sobre 6. Aqui está o 5π sobre 6. E lá no quarto quadrante, seria o 5π sobre 6 mais π, porque tudo isso aqui é π, 180 graus. 5π sobre 6 mais π, a gente faz também tirando o mínimo e encontra 11π sextos. A tangente no segundo e no quarto quadrante vai ser, então, a projeção aqui embaixo, né? Então, ele é simétrico ao valor aqui de cima, raiz de 3 sobre 3. Né? Só que está do lado negativo aqui do eixo. Então, tanto para tangente de 5π sobre 6 quanto para 11π sobre 6, a tangente, a extremidade aqui desse arco, né, esse valor t, já que esse aqui é o eixo das tangentes, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Do 7π sobre 6, que está aqui no terceiro quadrante. Bom, aí vai fazer a projeção lá nos positivos, mais raiz de 3 sobre 3. E o 11π sobre 6, menos raiz de 3 sobre 3. Bom, essa análise a gente pode fazer também para o arco π sobre 4. Como é que a gente pode também pensar, né, para encontrar esses valores aqui? Eu posso pensar que aqui eu tenho todo esse arco é π. Então, aqui eu estou dividindo em 4 partes, porque eu estou dividindo por 4. Aqui eu tenho 1π sobre 4, bem no meio, na metade do primeiro quadrante. Aqui eu tenho 2π sobre 4, que é π meios. Aqui eu tenho 3π sobre 4 e aqui eu tenho 4π sobre 4, que dá o π. Continuando, aqui eu tenho 5π sobre 4, 6π sobre 4, que dá o 3π sobre 2, e 7π sobre 4, 8π sobre 4, que dá o 2π. Tá? Então, assim eu descubro também os valores, né, que eu tenho aqui em radianos. Como que eu calculo a tangente? Bom, só para a gente fazer aqui mais uma vez. A tangente de π sobre 4 vai ser o seno de π sobre 4 sobre o cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Como eles são iguais, então, o valor será 1. Então, essa vai ser a tangente tanto para o π sobre 4 aqui do primeiro quadrante, quanto lá para o outro, no terceiro quadrante, 5π sobre 4. Os dois valem 1. E para o 3π sobre 4 e 7π sobre 4,
tem essa mesma medida, porque é simétrico, só que está abaixo do eixo do y, do x, né? No valor de y negativo. Então, será menos 1. Para 5, π sobre 4, que está no terceiro quadrante, é 1. E para o 7π sobre 4, menos 1. E assim a gente pode fazer também para o π sobre 3. Eu poderia, então, com o π sobre 3, pensar em dividir esse arco π em 3 partes. Então, aqui eu tenho uma parte, 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, que é o π. 4π sobre 3, 5π sobre 3, 6π sobre 3, que é o 2π. Aí a gente tem a volta completa do ciclo. A tangente de π sobre 3, vou fazer a mesma coisa, seno de π sobre 3 dividido por cosseno de π sobre 3, vai ser então a projeção lá, na extremidade, no eixo das tangentes, que vale raiz de 3. No segundo quadrante, a tangente é negativa, porque eu faço a extremidade lá para baixo do ponto, né? Vai dar menos raiz de 3. Em 4π sobre 3, no terceiro quadrante, a extremidade aqui desse ponto vai lá para cima, passando aqui pelo mesmo ponto π sobre 3, então vai dar o mesmo valor aqui, raiz de 3. E no quarto quadrante, o 5π sobre 3, a tangente será menos raiz de 3. Então, na aula de hoje, estudamos, dentro das funções trigonométricas, a tangente no ciclo trigonométrico e a imagem da tangente dos ângulos notáveis e seus representantes. Então, era isso. Até a próxima aula.